Boa tarde, primeiro ano B, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje é sexta-feira, dia 20/11 de 2020 e no calendário a Pro destacou aqui também, tá? Dia 20. Só que eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Dia 20, né, se não fosse a pandemia, hoje nós não teríamos aula, tá? Porque dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, tá? Então, esse dia que é feriado, nós antecipamos lá pro início da pandemia, tá bom? E para vocês entenderem mais um pouquinho, né, do que se trata a consciência negra, a Pro colocou um vídeo bem legal lá no bloco de anotações e eu quero que vocês assistam, tá bom? Então, assistam lá, depois vocês me contam o que vocês entenderam sobre a consciência negra. Combinado? Então, vamos começar a aula de hoje. Peço que vocês abram na página 212, que a Pro vai fazer a correção da lição de casa, da atividade de número 2, tá bom? Bom, a atividade de número 1 era para vocês fazerem uma entrevista com um adulto, tá? Então, cada um respondeu uma coisa. Aqui na atividade número 2, vocês tinham que reescrever os versos do poema, tá? Colocando o espaço correto entre as palavras. Então, ficou assim, ó. Vai colocar e vocês vão conferindo com o de vocês. Então, ficou assim, ó. Disse, que é isso, menino? Vai guardar a chuva? Pronto, aquela fala caiu como uma luva. Ele inverteu a bacia e inventou o guarda-chuva. Então, o espaço correto ficou dessa forma, certo? Agora, vocês vão abrir aí na página 213, porque nós vamos falar sobre números. Isso mesmo, a invenção dos números. Bom, você acha que os números foi uma invenção bacana? Os números são úteis pra gente? Eles ajudam bastante? Com certeza, né? Para onde a gente se vira, a gente vê números, tanto em placas, como nos ônibus, em vários lugares a gente vê os números e a gente precisa dele o tempo todo, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho para não se estender muito, tá? Sobre a invenção dos números. Então, tá falando o seguinte, ó. Você já percebeu como os números são importantes em nossa vida? Tudo envolve número, não é mesmo? A invenção deles é muito antiga, iniciando quando o ser humano sentiu a necessidade de contar seus pertences ou fazer medições. A realização de contagens e o registro de medidas se desenvolveram gradativamente, ou seja, aos poucos, né? E foram evoluindo de uma civilização para outra. Atualmente, né, nos dias atuais, além de serem usados para contagem e registro de medidas, os números têm outras finalidades. Vamos conhecer um pouco mais essa invenção. As civilizações antigas não usavam os mesmos símbolos que usamos hoje. Nossos símbolos, chamados algarismos, compõem o sistema de numeração indo-arábico, que foi criado pela civilização hindu na Índia e difundido pelos árabes. Mas outras civilizações, como a egípcia e a romana, também desenvolveram os próprios tipos de algarismos. Então, aqui, ó, os nossos números, prestaram atenção? Os nossos números a gente pode chamá-los de algarismos também, tá? São algarismos, certo? Aqui embaixo, olha só o que tá falando. Como você viu nas aulas anteriores, lembra que a gente falou do hífen? Que é esse tracinho aqui, ó, tá vendo? Entre duas palavras que se complementam. Então, ó, tem um traço, essas duas palavrinhas aqui. E em indo-arábico temos a junção das palavras hindu e arábico, tá? Que é referente aos árabes. Então, aqui também tem o hífen que a gente aprendeu na aula anterior. Agora, na página 214, vocês vão observar como as civilizações, algumas civilizações antigas, utilizavam alguns registros para determinar aí a quantidade, né? Para registrar a quantidade. Então, vamos lá, ó. Aqui na página 214, olha só. Veja como as civilizações registravam as quantidades de 1 a 10, tá? Então, aqui, ó, indo-arábico, ó, igual que a gente usa, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, os egípcios, tá? Ó, egípcio.
Aqui é o sistema de numeração, tá? Esse quadro aqui. Egípcio, então eles usavam um pauzinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 eles representavam com esse símbolo aqui, ó, que parece o de ponta cabeça. E aqui o sistema de numeração, ó, romano, tá? Então 1, 2, 3, olha o 4, ó, ou assim 4 pauzinhos ou a letra I, né, e o V, tá? Juntinhos. Aqui só a letra V representava o 5. Aqui o V e a letra I representam o 6, aqui o 7, 8, 9 ou 10, aliás, o 9, né, dessas duas maneiras. E aqui, por último, o X representa o número 10, tá? Bom, agora uma pergunta, você acha que tem alguma diferença, tem alguma semelhança aqui no sistema de numeração indo-arábico, o egípcio e o romano? Aqui do egípcio e romano tem bastante semelhança, né? Principalmente aqui nos 3 primeiros, certo? O indo-arábico nem tanto, né? Mas todos usavam aí a sua forma de representar as quantidades, tá? E vocês também, olha só, vocês às vezes não registram, por exemplo, vocês querem colocar o número 8, né? Fazer uma contagem aí com o número 8. Vocês não colocam 8 risquinhos? Então, vocês estão usando o sistema de numeração egípcio. Olha só que interessante, tá vendo? E agora aqui embaixo uma curiosidade, olha só. Os algarismos romanos foram inventados há mais de 2000 anos e ainda são usados para numerar capítulos de livros, representar as horas em relógios e indicar datas, tá? Então, vocês vão com certeza se deparar aí com os números romanos ao longo da vida escolar de vocês, tá? Na escola ou lendo um livro ou em diversas outras circunstâncias, tá? Agora, nós vamos para a página 215, porque a gente vai perceber, né, os números, né, como códigos, tá? A gente vai falar dos números usados como códigos. Então, vamos lá, olha só. Números para representar códigos. Nos dias de hoje, os números também são usados para representar códigos de identificação. Vamos conhecer alguns. Bom, este daqui é o código de barras. Acredito que todos vocês conhecem, né? Quem vai no mercado com a mamãe ou nos alimentos, procurem os alimentos aí na casa de vocês, com certeza vai ter o código de barra, que é um código para identificar cada produto, tá bom? Então, cada produto, ó, o macarrão tem um código de barra, o arroz tem um código de barra diferente, tá? Aqui nós temos uma placa de carro. Tá? Essa placa aqui é uma das placas mais atuais, tá? Então, ela é representada aí tanto por letras como números, certo? Aqui nós temos um número de telefone, tá? Então, ó, 41 997 68 4383, tá? Aqui nós temos uma carteira de identidade com o número do registro geral, que é o RG. Ó, o registro geral é este número aqui, ó, 54 939 286 5, tá? Então, os números, eles servem aí como uma forma de identificação também em diversas situações. E você tem RG? Consegue identificar no seu RG aqui, ó, o registro geral, o número aí do seu RG? Bom, agora nós vamos para a página 216 fazer algumas atividades. Na atividade de número 1, está perguntando, você conhece outros tipos de código fora esses que a Prof falou, né, na página anterior, como o código de barra, a placa, número de telefone ou o RG? Você conhece algum outro tipo de código? Então, se você souber, pode colocar aqui. Pronto? Bom, a Pro colocou mais 3 situações que pode aparecer aí código, né? Podem ser usado código CEP das ruas, tá? Que é um número, é uma numeração que identifica todas as ruas, tá? Então, toda rua tem o seu CEP. Depois, os documentos em geral, passaporte, CPF, título de eleitor, todos esses documentos que vocês não conhecem, acredito eu, eles têm um código de identificação. E eu coloquei também senhas.
Isso mesmo, então o papai e a mamãe têm senha do cartão de crédito, senha do cartão de débito, né? Que eles usam para pegar dinheiro. Pode ser que vocês aí tenham um celular e registrem uma senha, tá? Então a senha também é um código. E aqui nós temos uma curiosidade, ó. Você sabia? Nos códigos, os algarismos também são chamados de dígitos. Dígito é uma palavra de origem latina que significa dedos, tá? Agora vamos para a atividade de número 2. Vamos explorar os dados dos códigos anteriores. Quantos dígitos tem o código de barra? Vamos observar o código de barra. Quantos dígitos tem aqui? Contem aí. Contou? Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui tem 13 dígitos. Então vamos registrar aqui, ó, 13 dígitos. Letra B. Quantos números tem o registro geral, que é o RG? Vamos ver aqui, ó. Contem aqui quantos dígitos tem o registro geral. Pronto? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Então, ficou assim, certo? Agora, na letra C, tá falando o seguinte, ó. Futuramente, as placas de carros brasileiras serão formadas por 4 letras e 3 algarismos, tá? Então, 4 letras e 3 algarismos, 3 números. Crie 2 placas de carro. Então, sabendo dessa informação, ó, então que serão formadas por 4 letras e 3 algarismos, vocês vão criar 2 placas de carro. Pode colocar a letra do nome, misturar aí com o dia de nascimento, tá? O dia que você nasceu. Então, pode inventar a placa que você quiser. Ó, um exemplo é essa placa aqui, ó. Tem 4 letras e 3 algarismos, né? Porém, tem, ó, as 3 primeiras são letras, depois um número, depois uma letra, depois 2 números, tá? Então, tentem se basear nessa placa aqui. Só mudem as letras e os números, tá? Os algarismos. Pronto, criou sua placa? Então, vamos para a próxima página, 217. Vamos continuar falando de números, hein? Vamos falar muito sobre números hoje, ó. Números para indicar ordem. Ordem? O que é isso, Pro? Olha só. Os números também são usados para indicar ordem. Eles servem para ordenar objetos, pessoas, meses do ano, dias da semana, acontecimentos. Por exemplo, janeiro é o primeiro mês do ano. Você está no primeiro ano. Esse tipo de número é chamado de numeral ordinal, tá? Que indica aí ordem. Esses numerais são escritos e falados no masculino e no feminino. Observe. Então, a palavra primeiro e o número, né? E o símbolozinho que representa o primeiro, ó, é este daqui. E primeira, né? No feminino. Aí é o número 1 e tem um azinho pequenininho com tracinho embaixo, tá? Veja como registramos e lemos os numerais ordinais até 12. Então, leiam aí comigo, ó. Então, o registro escrito, né? Como se escreve? Primeiro, e o registro numérico. Primeiro, segundo, segundo, terceiro, terceiro, quarto, quarto, quinto, quinto, sexto, sexto, sétimo, sétimo, oitavo, oitavo, nono, nono, décimo, décimo, décimo primeiro, décimo primeiro, décimo segundo, décimo segundo. Então, toda vez que vocês verem os números com essa bolinha aqui, ó, letra O e o tracinho embaixo, ou a letra A e o tracinho embaixo, vocês não podem falar 1 ou 2. Tem que ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? E assim por diante, tá bom? Então, esses números aqui, ó, que indica a ordem, né? Se nós estivéssemos na sala, a gente ia fazer algumas brincadeiras, ia conversar um pouquinho sobre, por exemplo, olha, quem é o primeiro da fila? Quem é o segundo? Tá? Então, a gente ia fazer algumas brincadeiras relacionadas a esse conteúdo, tá? Agora, nós vamos para a página 218, que eu quero ver se vocês entenderam, tá? O que é um número ordinal. Então, para vocês entenderem, colocar em prática, né? Que a Pro acabou de falar, vocês vão observar essa imagem, tá? Essas crianças, elas estão entrando
no ônibus escolar, né? No transporte escolar, certo? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar quem são as crianças e escrever o nome delas aqui, ó, tá? Seguindo as dicas. Então, vamos lá. Como é que eu vou saber, né? Se essa é a Maria, esse é o João. Então, presta atenção, ó. Letra A. Ana é a primeira, ó, aqui, ó, primeira da fila. Então, cadê a Ana? A gente vai escrever o nome dela. A primeira da fila é essa daqui. Então, essa é a Ana. Vamos escrever o nome dela aqui, ó. Certo? Depois, letra B. O Thomas é o terceiro da fila. Terceiro, ó. Primeira, segundo, terceiro. Então, o Thomas, a gente coloca o nome dele aqui, ó. Certo? Então, vamos ver a ordem aqui, ó. Primeira, segundo, terceiro, o quarto e a quinta da fila. A quinta criança da fila. Então, vamos observar aí as outras dicas, ó. Então, já colocamos o nome do Thomas aqui. Letra C. Paulo está entre Ana e Thomas. Então, ó, Paulo está entre Ana e Thomas. Então, o Paulo é este daqui. Então, vamos anotar o nome dele. Paulo. Aí tá perguntando, ele é qual a posição dele na fila? Ó, primeiro, segundo. Então, a gente coloca o número ordinal aqui, ó. Segundo. Não esqueçam o símbolo aqui, tá bom? Depois, na letra D. Francisco está atrás de Thomas. Então, ó, o Thomas tá aqui. O Francisco tá atrás dele. Então, o Francisco é esse daqui. A gente coloca o nomezinho dele aqui embaixo. Certo? Em qual posição que o Francisco está? Ó, ele é Aí, qual número a gente coloca aqui? Ó, que posição? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele é o quarto da fila. Então, a gente coloca o número ordinal. Número ordinal. Letra E. Beatriz está atrás de Francisco. Então, Francisco está aqui, Beatriz está aqui. Então, vamos colocar o nome dela. Certo? Então, ela é qual a posição dela na fila? Ela é a quinta. Então, a gente registra aqui, ó. Ó, aqui é a letrinha A, tá bom? Então, a gente se referiu aqui aos meninos e aqui ela é a quinta da fila. A gente colocou o número 5 e a letrinha A, tá bom? Para indicar a posição dela na fila, certo? Agora na página 219, olha só. As meninas do primeiro ano participaram de uma prova de natação, tá? Escreva nos retângulos o nome das primeiras colocadas, sabendo que na parte mais alta, que é essa daqui, na parte mais alta do pódio, está Rafaela, a primeira colocada. Então, a gente vai registrar o nome dela aqui, ó, Rafaela, certo? Aí, a próxima aqui, ó, Aline está à direita da primeira colocada. Então, a primeira colocada é essa. Aline está à direita. Que lado que é o lado direito? É para cá ou para cá? Então, a Aline está do lado direito, que é este lado aqui, olha só. Opa, já foi outro. E a próxima, ó, Marcela está à esquerda de Rafaela. Então, o nomezinho da Marcela é aqui, do lado esquerdo da Rafaela, certo? Agora, na atividade de número 3, vocês vão ter que escrever bastante, hein? Vamos lá, olha só. Então, na página 217, nós vimos aí o registro, né, escrito e o registro numérico dos números ordinais até o 12º. E agora nós vamos fazer, ó, do 13º até o 20º, tá? E nós vamos escrever, fazer o registro escrito destes números aqui, tá bom? Desses números ordinais. Então, aqui, ó, 13º, nós vamos escrever essa palavra, ó, 13º. Não esqueçam do acento agudo. Depois, 14º. 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Então, o 20º, certo? E aí, o que vocês acharam? Fácil ou difícil os números ordinais?
Depois nós vamos ver mais um pouquinho, tá bom? Agora vamos para a página 220. Então, até agora nós estamos falando sobre números, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre placas, isso mesmo, ler e entender as placas. Então, vamos lá. Algumas pessoas têm o direito de ser atendidas primeiro em muitos lugares. Conhecer as placas que organizam a ordem de atendimento pode nos ajudar a compreender melhor e a respeitar esse direito, tá? Então, algumas pessoas têm direito de ser atendida primeiro. Vamos ver como isso é possível. Observe algumas placas que encontramos em locais como bancos, transporte público, loja e hospitais. Então, aqui, ó, essa placa está dizendo atendimento preferencial. Então, aqui, ó, na primeira, para pessoas com deficiência, idosos, pessoas com criança de colo, gestantes, aqui é a mesma coisa, ó, e ainda está escrito, ó, assento preferencial para obesos, né, pessoas que estão muito, mas muito gordinhas, né, estão fora do seu peso normal, né, acima do peso. Aí tem aqui, ó, gestantes, pessoas com bebês ou crianças de colo, idosos e pessoas com deficiência, tá? Ausentes, pessoas nessas condições, o uso é livre. Quer dizer que se não tiver próximo ninguém nessas condições aqui, vocês ou qualquer pessoa pode sentar ou ter o atendimento, tá? Então, vamos lá. Vocês já viram alguma dessas duas placas aqui? Em algum lugar que vocês foram, seja em banco, se vocês pegaram metrô, ônibus, você já viu em algum lugar? Então, se vocês verem essas placas, né, isso quer dizer que essas pessoas aqui, elas têm direito a ser atendidas primeiro ou têm direito a se sentar, tá, em locais públicos, em transporte público como metrô, ônibus, trem, tá bom? Agora vamos para as atividades, ó. De acordo com as placas, escreva quais são as pessoas que têm o direito a atendimento preferencial. Então, tá escrito tudinho aqui, ó. Assento preferencial para obesos, gestantes, pessoas com bebês ou crianças de colo, idosos e pessoas com deficiência. Então, a gente vai registrar isso aqui, ó. Então, ó, deficiente físico tem direito, idosos, pessoas com criança de colo, obesos e gestantes, tá bom? Então, essas pessoas têm direito aí a um atendimento preferencial, tá bom? Agora, na página 221, ó, vamos observar aqui essa imagem, tá vendo? Então, o que vocês vão fazer? Tem uma senhorinha, tem uma gestante, tem uma pessoa com cadeira de rodas, né, usando cadeira de rodas, uma deficiente visual e aqui tem uma pessoa sem nenhuma, que não é prioridade, né? Então, eles estão nessa ordem aqui na fila, tá? Na ordem de chegada. Porém, se chegar uma senhorinha aqui atrás, ela tem direito sim, né? A pessoa pode ceder o lugar para ela aqui, porque ela tem um atendimento prioritário, tá bom? Agora, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês coloquem aqui em números ordinais, tá? A ordem dessas pessoas na fila. Então, por exemplo, essa senhorinha, ela é primeira, segunda, terceira, né? Vou falar de pessoas. Então, primeira pessoa, segunda, terceira, quarta pessoa, quinta pessoa. Então, vocês vão colocar em números ordinais aqui. Pronto? Colocaram? Vamos ver como ficou, ó. Então, a senhora é a primeira, depois a gestante a segunda, aqui a terceira pessoa, quarta e a quinta pessoa que está na fila, tá? Aí na letra A está perguntando quem está ocupando a segunda posição na fila, ó, primeira, segunda posição, é uma gestante, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, gestante. Letra B. A última pessoa ocupa qual posição na fila? A última pessoa está ocupando qual posição na fila? Quinta posição. Então, a gente coloca aqui, ó, quinto lugar, né? Ou quinta posição, certo? Letra C. A penúltima pessoa ocupa qual posição? A penúltima pessoa é essa daqui. Ela está ocupando qual posição? Qual lugar aqui, ó? O quarto, tá? Depois, na letra D, o direito ao atendimento preferencial está sendo respeitado nessa fila? Explique sua resposta. O que vocês acham?
Todos aqui, ó, têm atendimento, têm direito a atendimento preferencial. E todos eles estão aí na posição correta, estão de acordo aí com a sua chegada ao caixa eletrônico. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos registrar aqui, ó. Sim, as pessoas que são preferenciais, né, estão no lugar correto, a não ser esse homem aqui que está em último, né, que ele não poderia passar na frente de todos para ter um atendimento aí preferencial, tá? E na letra E, analisando essa fila, observem aí. Quem está em primeiro lugar e quem chegou por último? Explique o porquê. Então, a senhorinha, por que ela está aqui em primeiro lugar? E esse, por que ele está em último lugar? Então, a idosa chegou primeiro, certo? E aqui o homem, ele está respeitando a fila. Ele chegou por último, então ele vai ficar aqui e respeitar as pessoas que têm atendimento aí preferencial, tá? Então, vamos colocar aqui, olha só. A idosa chegou primeiro, certo? E por último está aqui este homem, pois foi respeitada a ordem, tá? De chegada, a ordem de chegada aí das pessoas, tá? Bom, agora vamos para a página 222, tá? Eu vou explicar a lição de casa. Então, aqui na atividade de número 1, olha só. Todos os endereços de um município têm um código, que é o código de endereçamento postal, que a Pro acabou de falar em algumas páginas anteriores, né? Mais conhecido como CEP. Preencha o formulário com o seu endereço. Peça ajuda a um adulto que mora com você. Então, vocês vão preencher aqui com o nome da rua de vocês, o número. Se tiver complemento, né, casa 1 ou apartamento, vocês vão colocar o bairro que vocês moram, cidade, todos vão ter que colocar São Paulo, estado que a gente mora também é São Paulo. E aqui o CEP, que é o código de endereçamento postal, tá bom? Que aí vocês têm que pedir ajuda para o papai e para a mamãe. Agora aqui na atividade 2, observe a cena de uma fila de supermercado. O que você acha que o rapaz está falando para a moça de vestido? O que você acha da atitude dele? Então, vocês vão ter que observar a imagem. Ó, tá vendo que ela está grávida? Ó, ele estava na frente dela, certo? O que será que ele falou para ela? Tá? Então, vocês vão escrever aqui. Depois, na letra B. Depois que a moça de vestido passar na frente do rapaz, que posição cada pessoa vai ocupar na fila? Registre com números ordinais, tá? Então, vocês vão colocar, por exemplo, primeira, gestante, segundo, aí se for o rapaz, coloca o rapaz, terceiro, a outra mulher, tá? Então, vocês vão ter que colocar com número ordinal e indicar quem está em cada posição, combinado? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão chamando a Pro pelo chat. Um beijo, bom final de semana!